O carnaval acabou e eu espero que você tenha aproveitado bastante, de preferência em casa, com máscara e muito álcool em gel. Mas agora é hora de deixar a poeira baixar um pouco e começar a se preparar para a Páscoa. É Quaresma, pessoal! Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos ao meu canal. E finalmente chegamos naquele período maravilhoso em que você para de comer doces, tomar café e fazer diversas outras coisas para se preparar para a Páscoa, na verdade, ou não. Mas só para dar um contexto, caso você não saiba que período é esse, né? O que é a Quaresma? A Quaresma é um tempo litúrgico que remete àqueles 40 dias que Jesus ficou no deserto antes de voltar para Jerusalém no domingo de Ramos. Além disso, esse período de 40 dias, por isso Quaresma, sacou? Pode remeter também àqueles 40 dias em que Noé e a sua família e os animaizinhos que subiram de 2 em 2 ficaram na arca, ou também aos 40 anos que o povo hebreu ficou no deserto, fugindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Na Bíblia, o número 40 geralmente significa conversão. Tanto Noé, quanto Moisés e o seu povo, quanto os catecúmenos, que são as pessoas que estão se preparando para ser batizadas na Vigília Pascal, se converteram durante esses períodos. Aliás, é por isso que existe a Quaresma. É um período para os catecúmenos se prepararem para serem batizados, em que eles enfatizam um pouco mais as orações, as penitências e pensam mais na decisão que eles querem tomar para a vida deles. Aí, com o passar do tempo, a igreja gostou da ideia e então promoveu que toda a igreja fizesse esse processo junto com eles. E além de batizar novas pessoas na Vigília Pascal, quem já é batizado renova as promessas do seu batismo nesse dia. Enfim, para isso que a Quaresma existe. É um período de conversão e não existe conversão sem jejum, penitência, oração e caridade. Todo ano sempre tem um abençoado que me pergunta: e aí, vai fazer jejum de quê nessa Quaresma? E eu sempre respondo que eu não faço jejum na Quaresma, porque se eu parar de comer na Quaresma, eu sumo. Eu já tenho 48 quilos, eu não quero emagrecer mais. Pra quem não sabe, jejum é só de refeições. Você pula algumas refeições do dia. Então, se você vai abrir mão de alguma coisa como chocolate, café, bebida alcoólica ou qualquer coisa que seja, isso não é um jejum, tá? Isso é uma abstinência. E muitas vezes os católicos fazem essas abstinências de forma muito, mas muito rasa. Ou seja, acaba sendo só mais uma dieta disfarçada de religiosidade. Só mais um motivo para falar que está fazendo alguma penitência, mas na realidade o coração dessa pessoa não se converte de verdade. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre penitência, o que é, o que a gente pode fazer, qual é a melhor coisa que a gente pode dar para Deus nesse período de conversão. Na maioria das vezes, quando a gente fala que alguém está fazendo alguma penitência, a gente já logo pensa que a pessoa está se torturando, que é uma coisa ruim, que é um castigo divino, ou qualquer coisa que seja. Mas muito pelo contrário, ou muito mais do que aparenta ser, a penitência, na verdade, é uma coisa que edifica o nosso coração e é uma coisa boa. Deixar de comer carne ou doce, diminuir a atividade nas redes sociais, ou até uma coisa simples como parar de ouvir música ou ficar em silêncio em casa, sem televisão, sem nenhum barulho externo. Ficar sem tudo isso durante 40 dias pode ser muito fácil, acredite, mas também pode ser muito difícil. Isso só vai depender de onde você quer chegar com tudo isso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, que eu gostaria muito de que quando eu fosse canonizada, essa fosse a minha frase ícone, tá bom? A vida cristã, a vida dentro da Quaresma, a vida de penitência, é que nem matemática. Se tiver muito fácil pra você, meu bem, você tá fazendo alguma coisa errada. Com certeza, você se perdeu no meio do caminho. Teve um ano em que eu falei que eu ia ficar sem chocolate na Quaresma. E aí foi a coisa mais fácil desse universo, ficar sem chocolate. Sabe por quê? Porque eu comia chocolate uma vez por mês. Aqui em casa a gente só comprava chocolate de vez em quando. Então isso não me faria falta, por mais que eu gostasse de chocolate. E também teve outro ano que eu falei que eu ia ficar sem computador. Sem nada de computador. Deu o terceiro dia e eu abri o meu computadorzinho pra jogar The Sims. E por que deu errado dessas duas vezes, gente? Essas foram as penitências de Quaresma que eu fiz mais errado em toda a minha vida, porque eu não tinha propósito nenhum com elas. Eu sempre ouvi o padre falando na missa que é pra você tirar alguma coisa que você gosta. Eu gostava de chocolate, eu gosto de computador. Eu tirei essas duas coisas. Em uma delas não me fez falta, na outra me fez falta ao extremo, porque eu não estava preparada pra fazer esse tipo de penitência. Mas aí eu conto pra você, o ano que eu decidi ficar sem maquiagem e sem fazer escova no cabelo foi o melhor ano da minha vida, porque eu tinha um objetivo por trás. Quando você começar a pensar em fazer alguma penitência, você primeiro tem que olhar o que está
me atrapalhando de conseguir chegar até a Páscoa do Senhor, de conseguir renovar a minha promessa batismal, de renunciar ao pecado, de renunciar a todas as coisas ruins, de renunciar ao demônio e de dizer sim para Deus. O que está me atrapalhando a ser um homem e uma mulher nova? No ano que eu fiquei sem maquiagem era a minha vaidade. Não a vaidade de se arrumar e ficar bonita e se sentir bem consigo mesma. Não, isso aí eu nunca tive problema. Mas era a vaidade daqui de dentro que me atrapalhava. Então, para consertar algo que tem dentro de mim, eu coloquei isso para fora. As pessoas iam me ver do jeito que eu realmente era, não do jeito que eu gostaria que elas me vissem. Iam ver o meu cabelo um pouco mais cacheado, iam ver as minhas olheiras, minha cara de cansaço horrorosa, que vocês, graças a Deus, não estão vendo aqui. Iam me ver com várias espinhas e iam me ver do jeito que eu sou, do jeito que Deus me criou. Junto com essa penitência, eu fui pensando profundamente dentro do meu coração o quanto que isso me afastava de Deus. O quanto que eu queria parecer alguém que eu não sou diante das outras pessoas. E o quanto isso me atrapalhava de fazer a vontade dele. Penitência, meus chuchus, não é para ser algo torturante. Penitência é para ser algo que te eduque. A penitência nada mais é do que uma educação para Deus. Se você tem alguma desordem no seu interior que te atrapalha na sua relação com o Senhor, eduque-se de dentro para fora, não de fora para dentro. Se você tem alguma vontade, algum desejo que é desordenado dentro do seu coração, ordene isso. Tenha autodomínio e tenha coragem de dizer: quem manda em mim sou eu. E eu quero fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E além de ser uma grande educação de si mesmo, as penitências servem também para a gente se unir um pouco ao sofrimento de Jesus na cruz. Com os pequenos sofrimentozinhos que a gente vai tendo durante a quaresma, como eu tive sem poder usar maquiagem ou sem poder passar uma chapinha no cabelo, que foi horrível, esses pequenos sofrimentos me fizeram abrir mão do meu ego e fazer não o que eu queria, mas o que era necessário. Quando a gente faz algum tipo de penitência, é como se a gente fosse o Simão de Cireneu. A gente está carregando a cruz junto com Jesus. E da mesma forma que Simão de Cirene se converteu ao olhar aquele homem carregando aquela cruz tão pesada e carregar essa cruz junto com ele, a gente também se converte carregando a cruz de Jesus. A penitência, meus irmãos, é a forma mais eficaz da gente se converter, se ela for feita do jeito certo, tá? Também é a forma mais eficaz de a gente ter autodomínio e conhecimento de nós mesmos, para a gente não ceder aos nossos instintos e sim ceder à nossa razão. O pecado torna a gente criaturas horríveis e é disso que o demônio gosta. De diminuir a nossa dignidade de filho de Deus, de tratar a gente por algo que a gente não é. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Nós somos criaturas de Deus, criadas à imagem e semelhança dele. Por isso a gente tem livre-arbítrio, a gente tem vontades e a gente não pode ceder a meros instintos que existem por aí. A gente precisa de equilibrar o instinto com a vontade. Você não vai morrer de fome por fazer um jejum, né? Mas você também não vai comer horrores e se destruir por dentro. O resultado de uma penitência bem feita é um coração contrito e voltado para Deus. É uma alma preparada para o mistério pascal, tanto para a cruz, para os sofrimentos de carregá-la, quanto para 3 dias depois, na ressurreição. A quaresma, meus chuchus, é um convite enorme para participar da Páscoa junto com Cristo, porque é com Ele que nós venceremos. Se você quer mais ideias sobre penitências quaresmais, não se preocupe, tem um post no meu Instagram hoje falando sobre isso. Algumas dicas, algumas penitências que vocês podem fazer. No mais, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi muito útil para vocês, por favor, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando que vai sair o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou e a penitência que vocês vão fazer aqui na quaresma. Eu tô curiosa, quero saber. Vou colocar a minha nos comentários também, tá bom? E no mais é isso aí. Um cheiro e até o próximo vídeo.